O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Salmo 131. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. As leituras de hoje tratam de uma batalha muito mais profunda do que conflitos políticos ou escolhas morais superficiais. Elas revelam uma verdade fundamental. Quem domina o coração humano governa toda a vida. A Escritura apresenta dois caminhos. De um lado, a rainha Atalia, que tenta consolidar seu poder através do medo e da destruição. E de outro, Jesus, que ensina que o verdadeiro problema não é quem ocupa um trono terreno, mas aquilo que ocupa o trono do coração. A pergunta que une as leituras é: quem reina dentro de nós? Na primeira leitura de hoje, do segundo livro de Reis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 4, e versículos 9 ao 18 e versículo 20. Vejamos que estamos no século 9 a.C. O reino de Israel e o reino de Judá atravessavam uma profunda crise espiritual. A idolatria cananeia havia penetrado fortemente na vida religiosa do povo. Nesse contexto surge uma das figuras mais sombrias da história bíblica. Atalia era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. Acabe e Jezabel haviam promovido o culto ao deus Baal, introduzindo práticas pagãs que afastaram Israel da aliança com Deus. Após a morte de seu filho Ocosias, Atalia decide tomar o poder. Mas há um problema. Ela não possui legitimidade dinástica. Então realiza algo terrível. Manda exterminar os descendentes reais. Trata-se de uma tentativa de destruir a linhagem davídica prometida por Deus. Vejamos então que Atalia teologicamente representa a rebelião contra o plano divino. Se pararmos para pensar em termos psicológicos, simboliza o ego dominado pelo medo. Ela não governa porque ama o poder. Ela ama o poder porque tem medo de perdê-lo. E toda tirania nasce do medo. O medo produz controle, o controle produz violência, a violência produz destruição. E Atalia é um retrato da alma que substitui Deus por si mesma. Vejamos então que aqui não se trata de ficar julgando as pessoas, mas a partir desse tipo de comportamento apresenta aquilo que o ser humano como um todo, independentemente se homem ou mulher, o que ele é capaz de fazer quando Deus já não é mais o centro de sua vida. Temos também que Joás, um menino pequeno, herdeiro legítimo do trono, seu nome significa o Senhor concedeu. Ele representa a esperança aparentemente frágil que Deus preserva mesmo em meio ao caos. Enquanto Atalia pensa ter eliminado tudo, Deus já estava preparando o futuro. Josabá é a tia de Joás. Ela arrisca a própria vida para salvar o menino. Representa os instrumentos discretos da providência. Na história da salvação, Deus frequentemente age através de pessoas escondidas. Não são os poderosos que mudam a história, são os fiéis. E Joaida, o sumo sacerdote, é ele quem organiza a restauração do reino. Representa a fidelidade à aliança. Sua missão não é criar algo novo, é restaurar aquilo que Deus já havia estabelecido. Então vejamos que Atalia não vive apenas no passado, ela vive dentro de cada pessoa. Sempre que tentamos controlar tudo, sempre que buscamos segurança absoluta, sempre que colocamos nossa identidade em poder, dinheiro, aparência ou aprovação social. Muitos comportamentos destrutivos nascem da ansiedade de perder controle. A alma sem Deus procura substitutos. Alguns buscam dinheiro, outros sucesso, outros reconhecimento, outros prazer. Mas nenhum deles consegue preencher o vazio para o qual fomos criados. Enquanto o Salmo menciona que o Senhor escolheu Jerusalém para sua morada, recorda a promessa feita a Davi:
apesar das crises políticas, Deus permanece fiel. A mensagem central é: a fidelidade divina é maior que a infidelidade humana. Enquanto o ser humano quebra alianças, Deus mantém suas promessas. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 23, estamos no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre tesouros. Na cultura judaica antiga, a riqueza era frequentemente acumulada em roupas preciosas, metais e depósitos de alimentos. O que Jesus diz? Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Então vejamos que Jesus faz um comparativo com as questões materiais. Tudo isso era vulnerável. As traças destruíam tecidos, a ferrugem corroía metais. Ladrões invadiam casas feitas de barro. Por isso Jesus afirma: não ajunteis tesouros na terra. Ele não condena a posse de bens, condena a transformação dos bens em ídolos. E ao afirmar: onde está teu tesouro, aí está teu coração, no pensamento bíblico, o coração não é apenas emoção, é o centro da pessoa, o lugar das decisões, da vontade, da inteligência moral. Jesus está ensinando: aquilo que mais valorizamos acaba moldando quem somos. O cérebro humano organiza sua vida em torno daquilo que considera mais importante. Aquilo que valorizamos absorve nossa atenção, tempo, pensamentos, nossas emoções. Por isso Jesus não pergunta quanto dinheiro você possui. Ele pergunta: o que possui você? E quando menciona a lâmpada do corpo, que é o olho, na linguagem semita, o olho representa a maneira de perceber a realidade. Olhos bons significam um coração íntegro. Olhos maus significam uma consciência corrompida. E Jesus está ensinando: a qualidade da vida depende da qualidade do olhar. Não só o olhar físico, mas o olhar da consciência, aquilo que conseguimos por de fato discernir na realidade. E vejamos que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Uma vê oportunidades, outra vê ameaça. Uma vê graça, outras vê apenas problemas. A diferença está no olhar. O olhar revela o estado interior. Quando o coração está ordenado para Deus, toda a existência ganha sentido. Quando está dominado pelos ídolos, tudo se torna confuso. E Atalia acumulou poder, perdeu tudo. Joás não possuía nada, recebeu o reino. Os adoradores de Baal confiavam nos ídolos, os ídolos foram destruídos. Davi confiou na promessa, a promessa permaneceu. Jesus conclui revelando a raiz de tudo. O problema não é o tesouro, o problema é onde o coração foi colocado. E o Evangelho de hoje nos obriga a fazer um exame de consciência profundo. Qual é o meu verdadeiro tesouro? O que ocupa meus pensamentos quando estou sozinho? O que mais temo perder? O que determina minhas decisões? Porque aquilo que mais tememos perder geralmente é aquilo que transformamos em ídolo. Atalia perdeu o reino porque tentou possuí-lo. Joás recebeu o reino porque foi preservado pela providência. O cristão não vive agarrado aos tesouros da terra. Vive apoiado na fidelidade de Deus. E quando Deus se torna nosso tesouro, o coração finalmente encontra descanso, liberdade e luz. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao